58 e 42. 58 a 42. 58 que era o Dudu, 42 não. Eu fiz uma no meu canal do YouTube, o pessoal pode até seguir lá, canal Breno Galante, ajuda a gente aí. Deu uma negação gigante, tá? Quê? Deu uma negação de que não querem o Dudu no Atlético. Deu 82% que não querem o Dudu no Atlético. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Já que você lançou a braba, eu vou te perguntar. Antes de te perguntar, eu acho que não faz o menor sentido, porque o Dudu entraria na vaga de quem? Difícil, hein? Hoje, difícil, né? difícil. Agora eu te faço uma outra pergunta. O Dudu agregaria em que naquilo que o Atlético mais precisa? Difícil também. Beleza. O Atlético tá devendo, não tá? Tá. A dívida não aumentou? Sim. Você vai lá levar um jogador desagregador pra dentro do clube ganhando 1,5 milhão por mês? Você mudou de ideia do Dudu? Pera aí, calma, vamos chegar lá. Não, Até ele tá colocando alguns pontos pra gente analisar, que são pontos que tinha que ser contratado, que levam pro lado negativo. Os pontos deles são todos negativos. Irmão, mas você tem que esperar eu terminar. Você tá... E Elton não vai? Você veio Só te fantasiado perguntei, hoje? só te perguntei se você mudou de ideia. Não, calma, nós vamos chegar lá. Tem estudo aí, são pontos negativos que desabonam a ida dele pro Atlético. Certo. Perfeito. Ponto. Perfeito. Tá? O Dudu fecharia com o Atlético pagar metade disso? Acho muito pouco provável. Improvável. Também acho que não. E é a única maneira que eu acho que poderia valer a pena. Pronto, respondi a sua pergunta. Agora, tecnicamente é um bom jogador. É bom jogador, mas pra ser banco, É bom jogador. você agregaria talvez no banco de reservas. Eu acho que você vai se ele- colocar ele pra oferecer para os jogadores que jogam no setor, nos setores que ele pode atuar, ele meteria quem no banco? Hoje ele joga no Cruzeiro, Aí mas você por jogaria qual com lado? dois que não marcam? Esquerdo. Esquerdo. Beleza. Ele marca. Então nós estamos falando do lado... Eu acho que ele ele marca. joga do lado Para, esquerdo, que é o Thiago. lado que nós temos o melhor jogador do Atlético hoje. Que é o Coelho. Que é o Coelho. Ele vai entrar Então no seria lugar do difícil. Aí talvez o Cuca pudesse inverter o Coelho para a direita, ele já fez isso. Mas não sei se poderia cair o rendimento. Eu só vejo um ponto. Se ele não der problema extracampo, ele ajudaria e tiraria aquela parte de acomodação do Atlético, porque não tem ninguém no banco para fazer sombra para ninguém que tá no time titular. Então haveria uma disputa talvez por posição. Não tô falando que ele seria o titular, mas aí o cara ia olhar para falar assim, pô, o Dudu tá no banco. Se ele ficasse no banco, eu acho que isso agregaria ali alguma coisa. Mas ao lado geral, financeiro, momento, tudo. Por isso que a torcida do Atlético, acho que aquela situação com o Lianco também, aquilo ali criou uma antipatia do torcedor do Atlético. Seria... Com o Gente, Dudu. realmente vocês estão falando aí, falando. É muito melhor mesmo ter Bernardo e Palácio. Agora vocês me convenceram, tá? Mas ninguém tá ter o comparando. Bernardo e Mas ninguém tá Palácio. comparando. Mas se comparando. comparar, você não consegue Não, ninguém tá analisar. comparando. Irmão. Nós estamos Pra fazer analisando uma só a contratação, situação você dele. compara. Pra fazer uma contratação, você tem que comparar. Irmão. Ó, eu vou trazer um cara que Então, pior peraí, ou melhor pra mim do que falar, os pra mim dois- falar que você é os bom, dois tem que te titulares. comparar com o valor? Não é isso, mas Não, pra contratar você tem que tem nada a ver, comparar. não. Ele tá no mesmo nível de todo mundo que tá aqui? Ou tá acima? Mas ele tá encaixa acima. no que o Cuca quer? Ué, o Cuca quer, não sou eu que não, quero, não. ele encaixa, não. Então fala, responde, Então, eu tô te é o perguntando. Cuca que quer. Então ok. Tanto Aí, é o aí- Cuca que quer. Peraí, mas vamos lá. Peraí. Se o Cuca quer, ele encaixa. Sim, o Cuca tem vontade de ter o Dudu no elenco dele. Sim. Ligou pro Dudu. Ligou, eles falaram e tal. Tem uma informação aqui, quer dizer, é meio lógica essa aí, mas que os jogadores falaram com ele também, jogadores que estão no Atlético, que jogaram com ele, falaram com ele, né? Jogadores que jogaram com ele a no gente vai te Palmeiras. abraçar aqui, blá 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 e tal. Ok, isso é maravilhoso. Nada melhor que ser acolhido. O Breno Galante tá aqui, pode falar. Nós acolhemos o Breno Galante. É claro que com algumas ressalvas, né? Não, mas... Mas... Cara, eu acho que o primeiro acolhemos. passo quando você vai contratar alguém é assim, peraí, vamos lá. É do mesmo nível, é acima dos caras que nós temos aqui? É acima. Posso fazer uma pergunta? Então contrata. O que eu disse aqui faz sentido? Que eu coloquei Em 4 partes. ressalvas e depois eu Eu acho que em partes. dei o né, gente? veredito. Eu acho que em partes. Onde eu erro? Cara, o tom Você gaguejou, irmão, você não sabe gaguejei, quando sair. O tom que você... Você tá preso no o tom labirinto que dos meus argumentos, O mas tom assim- que você conduziu é de que é uma negociação ruim. Pelo menos é a impressão que me passou. Se ela for O trabalhada diante dos valores que ele tem hoje. E outra coisa, eu descobri ontem uma situação, isso é informação, tá? Eu tô trazendo aqui, é uma informação. Eu tenho uma informação sobre isso também. O salário dele no Cruzeiro é 1,8. Aí. 1,8. Terá de 1,5. Ah, mas vocês vão ficar falando isso. Eu não tem conta, não faço conta nem com Eu vou te fazer com quem em paga. cima Deixa eu de- só em cima uma de coisa zero. rápida. 1,8, gente. O Atlético já avisou o staff do Dudu que topa avançar e que vai avançar caso o Dudu rescinda o contrato com o Não, então Cruzeiro. peraí, que é uma informação nova É uma essa aí. informação. Se houver a rescisão antecipada do Dudu com o Cruzeiro, o Atlético vai avançar na negociação. E aí, para que o pessoal entenda, o Atlético não vai pagar nenhum centavo por uma taxa de compensação financeira. O que o Atlético gostaria é, caso o Dudu rescinda o contrato Esteja com o Cruzeiro, livre. esteja livre no mercado,
o Atlético avança sim pra conversar com o staff do jogador e com o próprio atacante. Mentiram pra gente quando foi contratado. Que ele viria pra ganhar muito menos. Ele ganhava 400, menos da metade 400 que mil ganhava a menos que ele ganhava Bom, na primeira negociação que foi feita, que teve aquela refugada dele, 1,8, cara. 1,8. Pois é, deixa eu colocar você na escandaloso berlinda, isso. Thiago, beleza. Você acha que vale a pena? Essa é a questão. Ele tem 33 anos, eu não tenho nada contra a idade não, tá? Mas é só tô Etarista. falando pelo lado da SAF, que tem um investimento que eles gostam de fazer, pensando num retorno. Olha pra mim, rapaz, tô conversando escutando, com você. pode falar. Eu quero que você olhe nos meus olhos. Pode que você falar. confronte Esse aqui. negócio de X-Videos aí, Confronte. mano. Na boa. Pode falar, tô É. te escutando. Aqui, você acha que o Atlético não conseguiria nenhum outro jogador pra pagar 1.800.000? Que Uma isso? característica que pode entrar no time e fazer um diferencial Me sem diga ser quem. o Dudu? Não, tô te Não, perguntando. aí é Não. problema de quem tá lá pra Peraí, contratar, cara, irmão. é, assim, Pera é aí, muito ué. cômodo. Se acha que não conseguiria, tá, beleza, me diga quem. Não, mas eu tô te perguntando é isso. Me diga não, quem. mas você, não, eu tô perguntando se você eu tô perguntando se conhece alguém. Você tem algum na sua cabeça? Cara, pode ter, só que aí Quem? tem taxa de compensação financeira, que é a taxa de transferência. Pois é, aí cara, vai ter é porque eu acho que é um 4, investimento 5 muito milhões alto. de euros pra tirar o cara de um clube. Eu acho Por que é um exemplo, risco. Vou te dar um Muito exemplo, um alto. cara que eu gosto. Claro que é. Um cara que eu gosto. Quem marca nesse time, gente? Não, mas você tá muito Quem chato. marca nesse Você tá time? muito chato. Se você escala tá ficando Hulk, chato, você Everton. escolhe Hulk e Dudu, Everton, você tá ficando escala os dois. chato. Quem Meu marca nesse Deus. time? Como é que você joga futebol hoje Não é sem chato, não, dois você pra não tá querendo marcar? entender o que tá Não, eu tô acontecendo. entendendo, cara. Não, você não tá o que entendendo, Thiago. Então falei aqui, ó. Chega no microfone, é muito mais honesto com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. Chega no microfone assim: o Dudu não serve pro Atlético pra mim. Mas você fica Meu irmão, inventando. peraí. Você fica Olha o que inventando que eu falei. desculpinha. Olha Ai, o que mas eu falei. isso? Se for pra mas trabalhar aquilo? nos Ah, moldes mas de isso? ganhar a metade do que ele ganha no Cruzeiro hoje, talvez valha a pena. Agora, como você disse ontem na televisão, você tá preocupado com o quê? Não, eu nada. Não tira 5 minutos de sono meu pensar no que o Vocês Atlético estão deve ou no que preocupados pode com fazer. dinheiro alheio. Não. Vocês estão. Então, beleza. Vocês então, estão Bruno, preocupados com aliás, dinheiro ontem alheio. tinha uma foto que ficou rodando aí. Na foto estavam Bruno Musi, um grisalho lá, o Pedro, Pedro né? Tavares. Pedro Tavares. E o Paulo Brax. Paulo Brax. E aí falaram que o Pedro era o Cury. Aí depois tinha um outro de costas. Não, esse é o Cury. Não era o Cury. Não na era foto. o Cury. Na foto, não. Se eles encontraram ontem, ou foi uma reunião Terça-feira. virtual? Terça-feira. Então ontem aquela foto, o Cury não aparece na foto. Você viu as fotos, né, Galante? Vi. Não tem o Cury Não ali. tem, não Então tem. o Pedro, Mas o a torcida do Brax Atlético e o acreditou Rodrigo que Musi. tinha. Acreditou que tinha, inclusive. Viralizou. Teve gente que mandou pra mim e falou assim: eu estava lá, foi eu que fiz essa foto. Falei, pô, então você tá sabendo bem quem é o Cury. E hein? só uma coisa: o Dudu aceita receber um valor ligeiramente inferior Ligeiramente, do Cruzeiro. 1.8, 1.75. Um valor ligeiramente inferior do Cruzeiro para rescisão contratual. do Cruzeiro. É. Então, hoje o Dudu tem algo ali próximo de 60 milhões de reais para receber. Ele tem mais 2 anos e meio de contrato. O que é abrir mão de ligeiramente de um percentual assim? Qual Uns seria? 40, 35 milhões de reais ele toparia sair do Cruzeiro. Curioso saber o que o Valu vai Ô, falar. Valudo, deixa eu te Sim. contar uma coisa aqui. Felipe Nassif te chama de monge. Monge Valudo. Não, mas deixa eu perguntar um negócio pro Pera aí, Valu. cara, deixa eu terminar meu raciocínio aqui, que é uma informação que eu vou dar. Presta atenção, uma informação que eu obtive ontem, olha se essa fonte aqui é boa, o Thiagueira, olha se essa fonte aqui é boa. Ele faz Boa isso pra deixar... cacete. Você faz isso pra deixar cacete. todo mundo curioso. Falou né? comigo assim ontem, à noite. Conversamos ontem por volta de exatamente 9h15 da noite. O fato do Dudu, Valudo, ter sido reintegrado, nós estamos falando de questões jurídicas, trabalhistas. Ele foi reintegrado e foi treinar com jogadores que não foram relacionados, mas, aí quando vem o mas, é o apagador universal. Perfeito. Né? A professora Adélia dizia que o problema está sempre depois do mas. Adélia Prado? Não. Ela trabalha aqui? Então é o seguinte, o que Cara, ocorre? você não dá. O que ocorre? Desculpa, é que escapa essas coisas, eu não aguento. Essa pessoa me disse, foi reintegrado, treinando com jogadores que não foram relacionados, mas não fica no Cruzeiro. O Alexandre usou esse termo. Esse embrulho tá na mão do Alexandre Matos pra ele embalar. Ou seja, Alexandre, resolva, no Cruzeiro ele não fica. Aí ontem, durante o Donos da Bola, você sabe, eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo, não há a menor possibilidade que o Cruzeiro dificulte a ida dele pra qualquer clube. Não tem porquê. mesmo que Essa seja fonte é Atlético. boa também. Não tem porquê, né? Não vejo porquê. Assim, a situação para o Cruzeiro do Dudu hoje é bem mais indigesta do que a posição do Palmeiras com o Dudu. Né?
que ele também acabou acontecendo aquele imbróglio com o Cruzeiro, e ali o Palmeiras ainda recebeu uma compensação financeira. Hoje, talvez se o Cruzeiro pudesse, ele pagaria uma compensação financeira a quem levasse o Dudu. Eu acho que é mais por esse caso, por todo o desgaste que acabou sendo gerado do jogador, com comissão técnica, com diretoria de futebol, com o dono, com o plantel, né, com o elenco. Afinal de contas, é um cara que as últimas vezes que participou não conseguiu ajudar, e a gente está vendo alguns jogadores do Cruzeiro, o caso do Lucas Silva, os caras realmente se entregando bastante. Eu acho que o melhor pro Dudu a gente não sabe, porque o melhor pro Dudu no meio do ano passado parecia ser vir pro Cruzeiro. Ele seguiu alguns meses no Palmeiras. Aí o melhor pro Dudu no final do ano, início de 2025, foi vir para o Cruzeiro. Quero fazer história aqui, eu comecei aqui. Menos de 6 meses depois, o melhor pro Dudu parece não ser mais seguir no Cruzeiro. Então, eu não sei, mas o melhor pro Cruzeiro, enxergando toda a situação institucional, eu creio que seja o não seguimento do Dudu no plantel de jogadores. Isso é claro, de uma maneira menos danosa. Eu falei que o dano já estava causado, né? Não saberíamos se era em torno de 60 milhões, que é o valor da multa, outro. Esse dano está causado. Aí agora, principalmente o Alexandre Matos, porque o Dudu é uma contratação que a gente pode falar 100% do Alexandre Matos, o fato dele estar no Cruzeiro. Então acho que nada mais justo, independente disso, se não fosse o Matos, acho que o CEO de futebol, um cara que mas ele tá perdendo força. Cara, enquanto ele estiver no Cruzeiro, com a alcunha de CEO de futebol, eu, Thiago Valu, não vou falar, não, mas agora eu não cobro mais do Matos porque ele perdeu força dentro do clube. Enquanto ele estiver sentado à cadeira, tudo aquilo que for devido da função, obviamente fazendo essa ressalva de que o Jardim ganhou força, mas eu jamais vou desviar o caminho enquanto ele estiver lá dentro, em que pese ele está ou não perdendo força no cargo. O Elton Novaes destacou uma frase no nosso grupo aqui agora, que não tem nenhuma relação com o assunto que a gente está tratando aqui, mas que pode ser usada. Que todos os dias sai um bobo e um esperto de casa. Quando eles se encontram, dá negócio. Eu só queria ressaltar uma coisa em relação ao Atlético, Thiago, que você vai ter que, pelo menos, pensar a respeito. Cara, olha o nível do risco. Eu não tô aqui falando que o Dudu não é um bom jogador, mas olha o momento que vive o Dudu. O Dudu, ele tá saindo do Cruzeiro, onde ele pediu a cabeça do treinador, ele tá saindo pela porta dos fundos do Cruzeiro. Se essa foi a empáfia do torcedor atleticano, então todos merecem Bernard e Palácios. Thiago, daqui até dezembro. Deixa eu colocar uma coisa, você não vai ficar colocando a gente contra a torcida do Atlético dessa maneira. Não, se essa foi a empáfia do torcedor, hoje o Palácios, merecido ter o Bernard e Palácios. O Fausto Vera, o Vitor Hugo, a gente pode pegar uma série de jogadores. O Alonso não são jogadores hoje que estão no nível para poder jogar no Atlético, ok, não desempenham um bom futebol. Mas isso não quer dizer que por causa disso, eu vou trazer um cara que pode ser um problema pro Atlético. Problema, Breno, falta isso ao Atlético, falta esse tipo de jogador. Você acha que o Atlético tem pouco problema, então? A parte financeira do Atlético, a parte de desenvolvimento dentro de campo, então, a parte de tabela do Atlético. Você quer arrumar mais um problema pro Atlético. Falta um cara pra botar esse time pra frente mesmo, sabe? Um cara... Eu tô querendo procurar a melhor palavra. Um safado, no melhor sentido. Então daqui a pouco você vai querer trazer o Luxemburgo pra cuidar dessa galera. Eu aceito, eu aceito, fazer parte. Eu amo o Vanderlei. Eu aceito. Colocaria o Vanderlei de manager. Eu vou. Sério mesmo, vou te perguntar aqui numa boa. Cara, você tem o Vitor como diretor de futebol. Eu vou trazer você não traz o Vanderlei? Eu trago. Tô falando sério. Não, cara, eu mantenho o Cuca e vamos trazer jogador agora. Mas ninguém tá falando do Vitor pra ser treinador. Tô falando do Vitor, não, do Vanderlei pra ser treinador. Botaria o Vanderlei como um gerentão de futebol. Como o Grêmio colocou o seu ídolo Felipão lá agora. Pô, né? esses caras. Gerente não, que o Pedro, que tá hoje no Atlético, é muito bom. Teve um amigo meu que falou. Como diretor. Que quando o Felipão treinava o Atlético. O Felipão treinava o Atlético. Tem um amigo meu que falou que o Felipão treinava o Atlético. Aí quando ele ia pra coletiva, tava assim, ó. Valu, nome do jogador. Valu. Aí à frente tinha um tracinho assim, ó. Base. 23 anos,
Isso tá errado? Zagueiro. Mas isso tá errado? Mostra total desconhecimento do time que ele dirigia, né? Ele tinha acabado de chegar. Não, isso já tava muito tempo. Ele tinha acabado de chegar. Tem o Joel Santana com o próprio Dudu. Deixa eu entender, quais são os seus... Ô, Dudu, horticoça, chama horticoça. Não é pra entrar, espera, Dudu. Espera, Dudu. Não, é pra esperar, espera, Dudu. Ele chamou horticoça de Fabrício? Horticoça, Fabrício. Ô, da Mercedes, chama da Mercedes. Ô, Thiago, só conta aqui pra turma de casa. Quais são os seus clientes que você advoga hoje? É o Filipão? É o Matos? O Dudu? Quais são os seus novos clientes aí? Eu queria saber os seus. Não, os meus eu posso falar aqui. Eu acho que são os 4 R's. Não. Os meus são minha mãe hoje e minha família. Minha mãe e minha família. Não, cara, essa tá ficando feia. Você forçando o Dudu no Atlético. Mas eu acho o Dudu muito bom, irmão. Mas ninguém tá dizendo que ele é ruim, não. É o momento financeiro do Atlético, é tudo, é o risco. Uma coisa. Tem um amigo risco nosso. É ter o Bernardo no elenco até dezembro. Risco é ter o Palácio no elenco até dezembro. Risco é ter o Júnior Alonso como zagueiro titular desse time até o fim do ano. Tem um monte de risco nesse Atlético. Aliás... O Cruzeiro só a lanterna dos afogados o Cruzeiro tá promovendo, né, uma lista lá de jogadores que vai ter que negociar mesmo e tal. Enfim, o Atlético precisa fazer isso, né? Precisa. Urgentemente. Precisa. Porque os caras não conseguiram negociar o Igor Rabelo, que é zagueiro, é alto e é bonito. Não conseguiram negociar o Igor Rabelo. O Bernardo não pode ficar até o final do contrato no Atlético. O Palácios, o Atlético precisa arrumar alguma coisa pra ele. O Fausto Vera, o Atlético precisa arrumar alguma coisa pra ele. Aí a pergunta que eu faço, o Júnior Alonso, sabe? Aí eu pergunto, quem vai... Não, o Valu disse que não, que o Júnior Alonso é craque da seleção paraguaia. Inacreditável. Se o Valu acha isso, o Valu costuma assim, errar muito pouco, mas tá errado. Eu queria ter a oportunidade de falar com o Paulo Brax sobre isso, cara. Perguntar pro Paulo Brax, sabe? Por que não dá mais esse negócio? Perguntar sobre esses jogadores? É bom de grupo. Perguntar se sabe? O cara que só pra eu entender, eu não entendi mesmo. Perguntar se esses jogadores ficam. Até o final dos seus contratos. Eu também acho que é uma boa pergunta. Acho que é uma boa pergunta. Sabe? Deixa eu ler alguns superchats. É bom que a gente pode colocar o Brenão pra fazer essa pergunta e ele se indispõe, entendeu? Eu posso fazer, mas você acha que ele vai responder? Não, o que ele vai responder? Ele vai responder. Não, são jogadores importantes. São jogadores importantes. A gente confia no potencial deles. Se tá aqui é porque a gente confia, é sempre assim. Aqui, ó. Na verdade, o Eli Santos tá reclamando aqui que só vai no roxo superior, que é o melhor lugar, e o Cruzeiro não libera, agora liberaram para o Flamengo. Difícil, viu? Tá reclamando aqui da diretoria do Cruzeiro aqui com esse negócio da... É que eu acho que o roxo superior é o lugar da torcida visitante em jogos do Cruzeiro, é só isso. E assim, é um lado específico do roxo superior que fica próximo ali ao setor laranja. O Alisson Borges: estou ao lado do Jardim nessa situação, mas também não adianta querer colocar na reserva o Dudu e manter Eduardo, Marquinhos e Lautaro. Eles não entregam. O Alisson, é o que eu disse aqui. O fato do Dudu ter sido reintegrado é por uma questão trabalhista. Não tem nenhuma relação com a reintegra aí, vamos botar de novo para jogar. O que eu tenho de informação, e só sabe aquele plot twist que rolou ontem do Dudu daqui a pouco pintar no Atlético, só se acontecesse no Cruzeiro também, de uma pistolice geral, o negócio virar. Mas a informação que eu tenho é que o Dudu não joga mais do ponto de vista legal, ou seja, pela lei, um jogador não pode treinar em horário separado do restante do elenco. Então, só para que o torcedor entenda, é por isso que o Dudu foi reintegrado, é por isso que ele vai permanecer no Cruzeiro nesse período. E assim, hoje não existe qualquer negociação, porque a janela de transferências se inicia somente em junho, ainda assim são 10 dias. Depois somente em julho. Então, o torcedor tem que ter um pouco de cautela em relação a essa definição por parte do Cruzeiro sobre o Dudu, porque é algo que deve, talvez, esperar aí mais 1 mês, 2 meses. E tem mais uma que questão, haja uma solução. Que inclusive destacada, que é meio óbvia assim também, né? O Dudu não pode fazer, ou não poderia fazer 7 jogos, né? Sim. Pelo Cruzeiro, senão depois ele não consegue jogar pelo outro clube. Ainda tem esse cuidado. Mas olha só. P5, né? Tá aqui. P5 até agora, e o Cruzeiro não vai correr esse risco. Então, cara, esqueça o Dudu. Mas nós estamos trabalhando só aqui falando da hipótese do Atlético. Mas e, por exemplo, de outro time? Tem o Grêmio, tem por o exemplo, Botafogo. O Grêmio não poderia, de repente, entrar e fazer, de repente, brincar e ter um leilão aí, de repente o Grêmio. Eu aceito pagar isso que ele ganha lá. Levasse. O Grêmio tem prestado relevante serviço ao Atlético e Cruzeiro. Sim, claro, muito. Ao Atlético, então, nem se fala. Natan Pescador,
Gemerson, vocês viram? Vocês estão vendo o movimento lá no sul do Gemerson? Sim. Eu avisei, quando foi pra lá, eu avisei. Edenilson. Grêmio. Edenilson, Pavon. Tem mais, hein? Deixa eu ver se o Grêmio. Gemerson, Natan, Edenilson, Pavon. Acho que são esses. São só esses, né? Marlon. Agora o Marlon pro Cruzeiro. Não, é que o HG tava citando o Atlético. Sorriso, risada Thriller. Sorriso aí. Michael Jackson, Thriller. Que isso? Que isso? Que maldade. Deus me livre, que medo. Tá louco. São esses jogadores. E já ajudou demais. Montoya, por favor, Montoya! Por favor, Montoya, por favor! Isto posto, digo-lhes que no Atlético, só se o Atlético contratar o Dudu ganhando 1,8, que é o salário dele no Cruzeiro, aí eu fecho realmente o meu boteco. HG. Juro, fecho o boteco. O Thiagão, é porque, cara... Vocês estão sommelier de salário alheio, cara. Não, cara, os caras do Atlético não estão recebendo, irmão. Quer dizer, receberam agora, né? Que tô lá agora, né? Como é que você pega um jogador que não é craque? Sabe qual que é a grande questão? Sabe qual que é a grande questão no Dudu, no Atlético, pra mim? Nem de longe começa a resolver hoje o principal problema do time. Exato, tô com você. É que o principal problema do Atlético hoje é o meio-campo. Ter volantes. O Atlético tem é um time que não marca ninguém, é liso, não compete. Um que é utilizado, mas pra mim é horroroso. E tem um que não utilizam, não sei o porquê. O Atlético tem 4 volantes no elenco. Acho que o principal problema do Atlético hoje, em termos de... Você olha assim, o que é a principal carência do elenco do Cuca? Pra mim são os volantes. Sim. Eu acho que a chegada do Dudu desequilibraria mais ainda o elenco do Atlético. Eu também acho. Eu também acho. Agora... é bom jogar, acho que... É que assim, né? Tá mais do que provado, mais uma vez, que pra trazer um jogador, você não pode olhar somente aquilo que ele pode te oferecer dentro do campo. Não adianta... Pra te oferecer aquilo que ele tem de melhor dentro do campo, ao longo da sua carreira, no caso do Dudu e de qualquer outro atleta, ele precisa de estar envolvido com o contexto geral. Então, essa coisa, pra mim, fica cada vez mais utópica. Mas ele é bom jogador, mas técnico... ou foi? Mas e daí? E aí? Mas ou foi? Hoje, pra mim, tem uma grande pergunta É. do que serve. O Dudu é uma grande incógnita. Pra onde for. Eu discordo. Ou ficar... Não, você pode discordar. Você tá brigando com o que tá acontecendo no campo, mas cada Não, um... não tô. Você tá Cada aqui um, no hábito do cada Atlético um Maringá, brigando com os fatos. cada um Não, tem o direito de colocar as suas opiniões em desacordo com a realidade. Por isso tem o Doutor Estranho, que Não, ele mas não é abre desacordo com a realidade. círculos e A gente cria assistiu as suas Cruzeiro. próprias realidades. Estranho. Então assim, hoje é uma grande dúvida. Quem levar o Dudu Não. vai estar levando um grande pacote de incertezas. Pode dar certo? Pode, porque o Dudu é desses caras ainda no Brasil, ainda aos 33 anos, que só dependem, não vou falar só, dependem pelo menos 70%, 80% do envolvimento físico e mental, porque a capacidade técnica tá ali, mas ela não basta. Pra mim, o único problema do Dudu foi a questão mental no caso do Cruzeiro. E porque na cabeça dele, Dudu, teve uma saída do time no momento em que ele entende que estava bem, eu também entendo que ele estava bem, e na cabeça dele de forma injustificável. Esse é o ponto. A questão do Dudu é só, pra mim, mental. O Dudu, até o jogo contra o Mushuki Runa, era o único jogador do Cruzeiro que eu, Thiago, conseguia salvar no time. Eu olhava e falava, pô, esse cara tá jogando bem. Então assim, eu discordo que seja brigar com os fatos. A partir do momento que ele vai pro banco, que na cabeça dele, Dudu, é algo injustificável, e aí ele tem um incômodo e a gente vê que ele não tá rendendo. E não tá rendendo porque a impressão que me passa, e aí é o que me parece, é que o cara não tá afim. O cara olha e fala, cara, eu não merecia estar nesse banco, eu tô no banco de forma injustificável, eu não vou render o que eu posso. E o que te garante que ele não pode acontecer a mesma coisa no Atlético? Então, o ponto pra mim em relação ao Dudu é só a questão mental. E Mas aí ele mas tem isso um nós técnico discutimos, nós que falamos aqui fora de campo. ele conhece, que ele gosta, um técnico que gosta dele. Se ele tem esse técnico ao lado dele e é uma pessoa que ele gosta e confia, eu consigo acreditar que esse cara é capaz de tirar o máximo E dele. eu acho que esse é o único lado de ter uma parte da torcida que apoia. Porque o Cuca quer. Irmão, o Cuca é a se o única Cuca pessoa não no tivesse Atlético que entende manifestado- minimamente de futebol. Minimamente não, entende pra cacete. É a única.
Mas ele tem que usar esse entendimento dele pra organizar o time, que o time tá desorganizado, o time tá tomando 2 gols por jogo. Irmão. Desculpa, Thiago. Ele não tem jogador. Desculpa, Thiago. Essa não pode ser a única desculpa, não. O Cuca não tem jogador. Não. O Atlético tem que esperar a janela. Não vem com essa desculpa, não. Não é desculpa, é a realidade. Esse time tem obrigação de se defender melhor. Esse time tem obrigação de se defender melhor. Você fala que eu tô brigando com a realidade? É mudar sistema. E eu te explico por que eu não tô. O Jardim abriu mão dos jogadores que você defendia. O Jardim abriu mão dos jogadores que você defendia e organizou minimamente o Cruzeiro. Desculpa. Tirar a responsabilidade do treinador do Jardim com o elenco do Cuca? Tirar a responsabilidade. Você quer comparar o elenco do Jardim com o elenco do Cuca? Da direção do Atlético, eu não tiro a responsabilidade do Cruzeiro, dos jogadores. São duas coisas distintas. Que alguns escondem dentro de campo, são peladeiros, mas não posso tirar da conta do Cuca. Aliás, aí é dar só fazer o meia culpa. Tem outro cara que entende de futebol no Atlético que se chama Paulo Brax. O resto, meu irmão, esquece. Esses caras não entendem absolutamente nada. O Atlético tem um departamento de scout que vetou o Pochettino. Esse departamento de scout vetou o Tomás Pochettino no Atlético. O Tomás Pochettino seria titular em qualquer posição no meio-campo do Atlético hoje. Como volante, como meia. Se você falar assim, não, vai jogar aberto na direita de meia, ele jogaria. No Atlético tem um monte de gente que não entende. E o Cuca não tem elenco. O Cuca não tem elenco. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!